Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Estamos aqui novamente, dando sequência a nosso podcast, que trazendo assuntos relevantes para o condomínio. Estamos aqui com o Cleverson, nosso amigo síndico, o Cleiton. Nossa convidada hoje é a Karine, engenheira Karine, da empresa Hackbart Engenharia. Hackbart Engenharia. E hoje o assunto é bem interessante. Vamos falar sobre recebimento de obras, área comum e apartamentos em condomínios. Podemos começar então? Vou começar fazendo uma pergunta para ela, Cleverson. Aproveitar. Boa tarde, tudo Já bem? vai ser assim. Já sim, ó. Já vamos chega. perguntando? Eu vou deixar se apresentar também. Né? Isso. Vamos tomar um Guaraná com isso aqui. Então, sou Karine, engenheira civil. Eu sempre começava meus vídeos assim, do YouTube. E eu atuo aqui em Joinville, eu sou de Joinville, Santa Catarina. Me formei na UFSC, agora ela está no Parque Perini, ali, né, dentro do Parque Perini. Sou engenheira civil, formada em 2019, mas eu já atuo com laudos desde 2016. Eu comecei no estágio atuando com laudo e gostei da área, fui me aprofundando e até que hoje eu trabalho na Hackbart Engenharia, né, que é uma empresa familiar minha, da família. Então, hoje a gente está atuando no nosso escritório e, enfim, estou aqui para trazer um conteúdo aí sobre vistorias de empreendimentos, vistorias de apartamentos, dúvidas. Sim, eu conheci a Karina, eu fui na palestra, eu e o Cleiton, fomos lá no CREA, né? Que era sobre recebimento de obra, né? Eu achei muito boa a palestra. Uma coisa que a gente... Esse assunto tem que ser levado para os nossos amigos síndicos e condôminos e quem tiver interesse nessa área. Assim, só para esclarecer, o teu laudo abrange toda a parte civil do prédio? Isso. Que nem, por exemplo, né, a inspeção predial, que é a 16747, ela é uma inspeção sensorial de todos os sistemas e subsistemas de uma edificação. Então, eu acabo olhando, sim, parte hidráulica, parte elétrica. Então, acaba entrando outras áreas, né? Mesmo porque eu também tive essas matérias na graduação. Não é uma especialidade, não sou engenheira elétrica, mas tive, né, parte disso. Então, eu acabo tendo... Se eu ver, eu vou identificar que alguma coisa não está certo, né? Então, até a gente usa alguns equipamentos, às vezes, para identificar uma zona que está com muito calor, por exemplo, né? Em quadros de disjuntores. Então, existem vários métodos, assim, de inspeção, né? Que eu consigo identificar, além da parte só civil, só estrutural, só alvenaria. Ô, Karina, uma coisa que assim, eu tenho uma curiosidade, eu acho que é de muita gente. Um prédio, uma planta. Está sendo construído o prédio, está tendo estande de venda, está sendo vendido os apartamentos. Em que momento os compradores, né, os futuros moradores, eles têm que se preocupar com a obra? Porque eu sei que para receber o apartamento, eles vão ser chamados para receber, mas e a área comum do prédio? Como que eles vão fiscalizar se está de acordo ou não está? Em que momento que eles dizem para a construtora? Não, está de acordo, a gente concorda com o que está sendo entregue. É complicado a questão da área comum falando de proprietários de unidades privativas, né? Geralmente quem tem que olhar essa parte de área comum é o gestor, é o síndico ali daquele empreendimento. Da unidade privativa, ele vai cuidar da unidade privativa, então ele tem que estar atento ao que compete a ele, assim. Agora, a parte de área comum, aí realmente tem que ter ali um síndico à frente, tem que ter uma outra forma de abranger esse assunto, né? Outra forma de fazer essa vistoria, enfim, ter esse contato com a construtora. Porque a gente percebe muito assim que as pessoas, elas vão no showroom, elas vão no apartamento, elas compram o apartamento, elas esperam, elas vão, entram no apartamento e só depois que todo mundo está no apartamento, as unidades estão vendidas, que eles fazem essa assembleia para eleger o síndico. Então demora muito tempo depois de entrega a obra para eleger um síndico. Tem prédio que demora até quase 2 anos para eleger o primeiro síndico. Não seria o correto, né? Correto é já no início, né? A pessoa já se organizar, já fazer uma assembleia, já eleger o síndico, contratar administrador de condomínio, né? Sim, desde o início, né? Administradora para auxiliar o síndico, né? No que for preciso. Para já no início já começar a verificar essa questão de obra, se está de acordo, se o que está sendo entregue é o que foi está vendido. E depois que a consultora entrega uma obra, a área comum, qual é o tempo que o gestor tem
para verificar, para olhar os projetos e o que está lá físico e ver se você está de acordo e pedir alguma atualização. Ou no desenho do projeto, né? Ou na obra. Hoje, na construção civil, assim, imóveis que são colocados à venda, né? Que estão no mercado de consumo, eles têm algumas leis, algumas normas que regem eles, assim. Então, a gente tem as normas técnicas de engenharia, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, a gente tem o Código Civil Brasileiro. Então, tem várias áreas que competem, assim, que vão ter informações relevantes. Então, é interessante que no momento do aceite ali, né, daquele empreendimento, seja verificado se tem algum item que está desconforme, principalmente o que for falha aparente, né? Por exemplo, um arranhão num piso, uma parede que foi mal pintada e está com manchada, uma telha quebrada. Então, tudo que for possível ver tem que ser falado no momento do recebimento do empreendimento. E o Código de Defesa do Consumidor fala em até 90 dias, né? Pro consumidor se manifestar a respeito ali de alguma coisa que ele percebe que, enfim, tá errada, né? Que não tá ali conforme o que ele... Isso no caso de falha aparente, né? Também, Então, mas se tá lá assinado, assinou lá e deu pra construtora que tava tudo ok, a conversa vai ficar um pouco difícil, porque você disse que tava tudo ok e daí depois de 20 dias você tá dizendo que não tá ok. Então, mas quem vai dizer que não foi algum fornecedor que entrou para instalar algum equipamento, uma internet e que danificou uma telha? Ou numa mudança, né? A quina de corredor é... Piso, né? Bateu no piso, quebra então, o piso. Fica uma conversa mais complicada. Por isso que é bem importante realizar esse tipo de serviço, de vistoria, antes que, por exemplo, comecem a ocupar os apartamentos, antes que tenha alguma mudança. Porque depois fica complicado mesmo a conversa. Mas o Código de Defesa do Consumidor fala dos 90 dias, então tem como fazer um levantamento e sentar junto à construtora e conversar, né? A gente percebe o seguinte, que em muitos condomínios, quando falo muitos, é a maioria, né? As pessoas elegem o síndico depois de receber a obra, depois de já estar alojado, já ter mudado. E tem muitas pessoas que assumem o papel de síndico, né, sem ser síndico, sem ter uma ata, sem ter uma assembleia, sem ter uma eleição. Não tem nem CNPJ do condomínio. E a gente percebe o seguinte, que o ideal, no mundo ideal, o síndico seria o morador, porque ele está lá no condomínio, está todo dia ali, amanhece, né, está vendo o que está sendo no condomínio. Mas ele percebe assim que cada vez mais a gente está vendo que o síndico não é aquela pessoa que está disponível. Tem que ser profissional. Porque tem muita norma que ele tem que saber, muita coisa que ele tem que fazer e que ele tem que ter tempo. Porque a pessoa que ela está disponível, mas ela tem o emprego dela, né? Ela trabalha ela é empregada ou é proprietária de algum empreendimento e ela vai ser síndico na hora vaga. E tem coisa que tem que fazer na hora comercial. Então, a gente sempre bate na tecla. Quem puder procurar, ou se fica um síndico morador, mas procura conhecimento, contratado, né? Que acontece muito nos condomínios. É, um profissional, né? Então, se capacita. Então, assim, mas se for um morador, que ele se capacite para ser síndico. Não, mas tem muitos condomínios que é morador e ele é contratado mesmo pelo prédio, tipo, para realmente ele ficar em função disso, né? O morador paga ele para ele não precisar sair do condomínio, né? Sim. Mas ele se capacite, né? Faça a qualificação, que tenha, a gente, agora, sem querer puxar para a nossa empresa, mas que tenha uma administradora. Porque a administradora, ela é a parte importante para o condomínio, porque ela auxilia o síndico. Porque ela cuida de vários condomínios, então ela sabe de várias situações, né? Auxilia o síndico na situação que está sendo o condomínio dele. Até a questão também de assim, o síndico ele tem muito multitarefa, né? Então, assim, multidisciplinar a função. E é difícil um síndico ter domínio de todas as áreas que precisa, por exemplo, engenharia, né? É sorte o síndico ser engenheiro, né? Direito. Só que depois tem direito, tem administração, ambiental, tem contabilidade, né? Então, assim, o ideal é que o síndico, no mínimo, ele esteja aberto a pegar a assessoria das pessoas técnicas. É algo que a gente fala muito entre nós, engenheiros, assim, e principalmente quem trabalha com isso, né? Da área de laudos, de vistoria, inspeção predial, de o síndico ver um engenheiro ou um advogado ou um contador como um parceiro mesmo, alguém que ele vai se apoiar e vai ajudar o serviço dele, né? Sim. Porque o síndico, ele é responsável civil e criminalmente no que acontecer dentro de um condomínio. Sim.
Então, se acontecer, por exemplo, puxando para o meu lado, né, de problema, algum colapso, né, o mais sério possível, algum colapso de estrutura, ele que vai ser responsabilizado, né? Por que ele não viu aquilo? Por que ele não foi atrás, né, de resolver? Então, realmente, ser síndico é algo muito difícil, é um trabalho muito... exige muita, né? Como é que eu posso dizer? Expertise, né? Exige muito... E também como seria fácil, né? Se no momento ali, eu não digo talvez com a chegada dos primeiros moradores, mas digamos que quando tivesse 30% do edifício já com os moradores, né? Tivesse um encontro ali entre eles e definisse, né? Ou a empresa, ou um administrador, ou um síndico que fosse iniciar os trabalhos. Porque daí quando você pega um problema já no começo, é muito mais fácil de resolver, né? Uma infiltração no telhado, uma pavimentação que está começando a soltar, uma drenagem talvez se não está correta, do que deixar isso a longo prazo. Até em outras cidades, outros municípios, que eu tenho contato com muitos engenheiros, eles têm, por praxe, assim, até a época de fazer vistoria antes de chuvas. Aqui em Joinville não dá, né? Porque chove um dia sim, outro também. Toda semana. Toda semana em cada prédio. Realmente, tá começando a vir a época de chuvas. Tem muitos condomínios que procuram fazer essa vistoria, porque daí verifica toda a parte de selante, de fachada, e vai evitar problema, porque daí já corrige, né? E não tem infiltração, não danifica nenhum apartamento. Isso é uma coisa que eu já tive, assim, que conversar com alguns síndicos, né? Alguns conselheiros também. O pessoal acha que a pintura, acho que é estética no prédio, né? E nós vamos ter uma conversa aqui, daqui uns meses aqui com o Max, né? Tinto Max, né? Vai falar sobre pintura, né? O Max. Então, assim, que não é minha visão, é que isso é fato. A pintura, a tinta, ela protege o prédio, né? Contra a infiltração de água. Ela impede que a água entre para o sistema, né? Entre para a alvenaria ali, né? Alvenaria, aí o pessoal reclama que a parede do quarto está úmida, sempre úmida, que tem filtração no gesso, né? E geralmente é depois de uma chuva muito forte, né? Dá uma chuvarada de 2, 3 dias seguidos, começa a reclamar de mofo, às vezes o pessoal coloca papel de parede, né? Então isso, por quê? Porque o pessoal não dá bola para a pintura do prédio. O prédio, tem prédio que está com 10 anos, não foi pintado. Foi pintado só quando saiu quando foi feito o prédio. A pintura é a cada 5, né? Segundo norma de desempenho, enfim, garantias, é a cada 5. Lavagem a cada 3 e pintura a cada 5. Mas até a gente sempre fala assim, por exemplo, a lavação ali, né? Às vezes, dependendo da região que está o prédio, não dá para fazer a cada 3. Tem que fazer antes. Se está perto de muita vegetação, se está perto de um local com muita poluição, não dá para esperar até 3 anos, porque realmente vai ficar uma sujeira muito difícil de tirar. Vai ficar uma lavação mais chata de fazer. Então, tem que ser avaliado o local do prédio e os cuidados que ele tem que ter. Por isso que é muito importante ter um plano de manutenção, ter um memorial descritivo, para daí o condomínio conseguir se planejar como que ele vai fazer essas manutenções periódicas, porque isso custa dinheiro, enfim, né? Geralmente as pessoas elas têm um certo receio de contratar a administradora por causa disso. Porque a gente vai apontar, né? Tem que fazer isso, isso aqui tem que... Vai custar mais caro. Aí fala assim, aparecer várias coisas. A gente diz assim, não, a palavra final é de vocês, né? A gente vai... nossa empresa, essa é a nossa função, né? Dizer o que tem que ser feito, né? E tem muita discussão nas assembleias por causa do custo. Mas o que a pessoa não vê, assim? Que eu vejo que o morador de apartamento não percebe. Se fosse uma casa num terreno sozinha, é muito mais caro. Muito. No condomínio, é caro o valor total, né? Você põe na assembleia, né? Vai ficar 20 mil reais, 30 mil reais, né? Mas às vezes são 20, 30 apartamentos, 40 apartamentos, né? Então é mais caro porque é maior, mas para cada unidade é mais barato você morar no apartamento e fazer manutenção do que morar numa casa. E além de que tu não tem que ficar responsável por aquilo, né? Tu não tem que ir atrás da pessoa contratar, tu não tem que ficar olhando o trabalho dela. Tu tá confiando que quem é o gestor do condomínio ali vai estar acompanhando. Então, assim, pessoas falam, mas é ruim apartamento. Não, para mim eu acho apartamento muito bom, porque tem a segurança, tem a preço de segurança que é dividido por todo mundo, tem os vizinhos que moram do lado, né? Você pode sair e o vizinho do teu vizinho pode cuidar, né, tipo um animal, um pet em casa. A questão da manutenção
Ele não vai se preocupar, vai ter gestor que vai se preocupar com isso. Ele só vai ver o que está acontecendo, né? Isso. Um jardineiro ali, É. ou alguém lavando a caixa d'água em tal dia. E com certeza, todas as despesas que ele teria numa casa, né, no terreno, ele vai ter muito menos no apartamento. Estou falando de apartamentos comuns, né? Tem apartamento aí que a gente sabe que o condomínio é altíssimo, né? De alto padrão, né? Diferenciado. Falando assim, na média. Mas média, uma casa de alto padrão também o custo é maior, né? Sim. É compatível, né? Aí também vai ter o jardim maior, né? Fica mais caro também. Então, assim, agora só para... Nós falamos já da recebimento da área comum. A gente já sabe que tem que ter um gestor no início, né? Que, infelizmente, ainda não é prática, mas tomara que nossos ouvintes aqui já se conscientizem disso, né? A partir de agora, quem for comprar apartamento já comece a se mobilizar. Porque assim, a pessoa não precisa ligar para a gente, da administradora, depois que está pronto. Pode ligar antes, né? Os moradores lá, tem 20 apartamentos, já vendeu 10, 10 se reúnem, e, queremos começar a verificar. A gente vai começar a verificar já. Mas agora, o apartamento. Esse sim, esse é o responsável, é o proprietário. O proprietário. É o condomínio. O que você recomenda para o proprietário lá que comprou o sonho da vida dele e está chegando no apartamento novo? O que ele precisa se atentar? Só para finalizar ali a questão da área comum, é muito importante que também nesse recebimento, enfim, busquem verificar toda a documentação do prédio. Porque é muito difícil, e isso é um problema assim, do Brasil inteiro, é muito difícil a gente conseguir a documentação dos prédios. Um memorial descritivo, manual de uso e operação, projeto estrutural é algo assim, um item de luxo. Se a gente encontrar um projeto estrutural, meu Deus. Então, realmente ter esse zelo, né? Verificar a documentação, tá sendo entregue, se não está sendo entregue tem que cobrar, porque tem que ter. E para fazer uma manutenção adequada, para seguir esse empreendimento, a vida dele ali legal, é muito importante ter esses documentos à mão. Essa documentação, ela faz parte do teu checklist da inspeção? Sim, eu verifico também a documentação, peço toda a documentação e falo o que eu pedi e o que não foi entregue, deixo bem claro, e que cabe à construtora, enfim, entregar, né? Sim. É bem importante, né? Para uma manutenção futura, fazer um furo na parede, saber onde está passando a tubulação, muito né? Importante. Ou um problema estrutural, saber como é que é a ferragem, né? Então, assim, o projeto do memorial, ele é importante ter na construção, né? Arquivado no prédio. E daí, passando para a área privativa, é muito importante que esses proprietários recebam a documentação deles também. Principalmente memorial descritivo, onde vai estar dizendo ali exatamente tudo o que deveria ter no apartamento dele. Itens, desde maçaneta, acabamento de luminária, tomada. Então, verificar, aí a pessoa pode fazer ela mesma, o proprietário, ou chamar alguém, né, um técnico, um profissional especializado, que vai ter esse olhar clínico e vai conseguir olhar todo o apartamento dela e vai conseguir dizer o que está certo e o que está errado conforme projetos e memoriais descritivos. Então, quando a gente faz esse tipo de trabalho, a gente também solicita a documentação. O que você recebeu da construtora? Às vezes até a gente conversa com a construtora, estou, né, atendendo o cliente fulano e eu preciso da documentação ali do apartamento dele. E a gente vai olhar. E tem problemas aparentes e não aparentes, né? O que mais me preocupa é os não aparentes. Uma tubulação que não vai funcionar muito bem, ou um disjuntor que não está... Aí o Código de Defesa do Consumidor diz que a partir do momento que você constatou, né, um vício oculto, uma falha oculta, você tem até 90 dias para reclamar dela. Então, você percebeu, já falar... Reclama pra construtora. Já falar pra construtora, e tá aqui, começou assim, que nem, né? Um cliente meu teve a tubulação do ar-condicionado perfurada na montagem de um móvel. Mas o projeto que a construtora entregou para ele não dizia que passava essa tubulação ali. Ela mudou depois, ele não fez o as-built do projeto, que também é algo muito comum, porque tá vindo não, já faz tempo, mas tem o BIM, que é tudo ali compatibilizado, né, projeto elétrico, hidrossanitário, mas ainda tem muitas construtoras que não tem, e no Brasil isso ainda tá, né, crescendo. Mas acontecia muito de na obra surgir alguma necessidade, não dá para passar a tubulação aqui, vou passar a tubulação aqui.
Tá, então atualiza o projeto, né? Você não pode entregar um projeto pro proprietário dizendo que tá em tal lugar e não tá. Então aconteceu isso com esse cliente, fiz um laudo dizendo, ó, o projeto dizia isso, a tubulação era para estar passando aqui, a tubulação está passando aqui, a empresa que foi montar o móvel considerou que não tinha nada ali, perfurou a tubulação. Mas isso só apareceu no verão. A pessoa instalou o imóvel, começou a usar o ar, né, o ar-condicionado só no verão, aí ligava o ar, ficava uma mancha enorme na parede. É, uma falha oculta, né? Não tem como a gente ver isso sem usar o ar-condicionado e passar água por ali, hein? Mas de qualquer forma, eu entendo assim, ó, você contratando um profissional, né, para fazer inspeção, tem várias vantagens, né? Uma delas que eu vejo, assim, quando você compra um apartamento, o proprietário vai estar assim envolto em emoções, né? Então tem muita coisa que seria aparente, profissional, né, vai ver facilmente, e pro proprietário que está emocionado com a compra dele, ele vai deixar passar. Muitas vezes está ansioso, porque está ali com o aluguel já vencendo e quer entrar de uma vez, então também. Às vezes até viu, mas deixa pra lá, porque... E depois a incomodação é muito maior, porque você já vai estar morando e vai ter que estar entrando gente esquisita dentro da sua casa para fazer um determinado reparo, você com um filho pequeno, vira uma bola de neve que no momento ali da ansiedade, do que quer o apartamento, não pensa. E depois, nossa, o que eu já ouvi de gente, não recebo mais nenhum apartamento se tu não estiver junto, porque eu não quero mais passar por isso. É ralo que a água não vai pro ralo, a água volta, né? Então... N exemplos, assim, de pessoas que... eu não recebo mais apartamento se não tiver um profissional comigo. E a tua inspeção também, ela vai seguir um checklist normativo, né? A norma já tem vários itens... A norma cita, né? Coisas assim que é importante ser verificado, mas ela não tem um checklist. Isso vai do profissional daí. O que a norma fala é que tem que ser entregue para a construtora, para a pessoa que vai corrigir por escrito, né? Deixar um registro do que tu tá pedindo, né? Então, aí, o profissional ele deixa ali tudo claro, registrado, entrega para a construtora, e daí a construtora... mas de qualquer forma, o olhar do profissional é muito mais apurado do que o do proprietário, né? Olha esquadria, olha caída de box. Atrás da porta, por ver se não tem um piso quebrado bem atrás da porta. É muito comum, né? Piso oco, piso que vai desplacar em breve. Ou até, mas não é um problema, o piso oco não é um problema. Mas, por exemplo, se você deixar cair algo pesado naquela região que o piso está oco, vai quebrar o piso, que ele está solto embaixo. O que a gente já constatou em alguns apartamentos, alguns condomínios, né? Todos os apartamentos de condomínio, com o tempo, depois de 5, 6 anos, os pisos começam a levantar tudo. É que foi um problema meio genérico, assim, né? Aconteceu no Brasil todo, que teve a mudança da forma de fazer a cerâmica, porque teve o boom ali da construção, então era muita demanda, né? E daí precisaram diminuir o tempo de queima, enfim. Então, a placa cerâmica ela começou a absorver mais água, mais umidade, então ela expandia mais. E também, o que antes era feito errado, que não aparecia, o assentamento da peça, pelo fato da cerâmica trabalhar mais, acabou aparecendo os erros de execução da peça. Então... A gente percebeu lá, quando fomos ver lá os pisos estavam soltos, que no chão tinha lá, passaram a massa com a como é que chama isso? Que é a desempenadeira. Desempenadeira, né? Mas na peça era daquelas bolinhas. Aí colocava em cima. E você vê que não encostava nada de cima, né? Só tinha as bolinhas lá, mas não encostava. Só que como você disse, né? Antigamente fazia isso e ficava, mas não, também começaram. E o morador, o que ele fez? Começou a levantar, ele foi lá e trocou. Aí chamou a gente, né? Falou, não, dá para trás da construtora, né? Porque isso é um erro de aplicação da peça, né? Erro de execução. Cadê a nota fiscal? Do serviço, as fotos, relatório fotográfico, cadê? Não tem. Então aí fica difícil, né? Como é que você vai... Aí, isso é muito comum. A gente até tentou, né? Falar com o construtor, aconteceu isso lá, a gente queria ver, fazer um ressarcimento com o morador. Ele pediu tudo isso aí. Tá, mas me mostra lá o relatório que foi feito. Já foi trocado, mas eu precisava de lá olhar, né, verificar. Se tu não tem pelo menos foto mostrando como, ao tirar, como é que estava essa placa, se tu não tem nada, né? Só a tua fala não vai, né, adiantar muita coisa. Também a despesa material, né, o que você quer que ressarce, o que você gastou com isso, né? Tem que ter alguma coisa que você pagou alguém, né, uma nota fiscal, um recibo. Não, a pessoa não tem. Faz assim, viu? Porque às vezes não é emergência, o cara não vai esperar uma semana com a cozinha dele toda
com as peças todas quebradas. Mas eu acredito que isso é questão de conscientização. As pessoas não têm essa visão ainda de que elas têm esse direito, que elas têm que buscar isso. Então, até por isso que eu compartilho muita coisa em rede social, em canal no YouTube, porque precisa vir essa conscientização. A pessoa, ela... Eu até brinco, né, que hoje no Brasil o povo liga muito pra carro. Se o carro deu qualquer coisinha, já tá mandando na mecânica, já tá fazendo ali a revisão e a casa tá caindo na cabeça. Então, precisa ter o mesmo cuidado. Ainda o brasileiro tem muito que receber um imóvel, aquele imóvel vai durar para sempre. E não é bem assim, ele precisa ter toda a manutenção, porque em projetos, geralmente, a vida útil de um imóvel é 50 anos. Mas ele não vai durar 50 anos se tu não fizer as manutenções lá que pede. 50 anos se seguir todas as manutenções, né? Que tem que ser feito. E aí, se tu seguir, ainda tu vai conseguir aumentar a vida útil desse imóvel para 80, 100, mas fazendo as manutenções. Agora, o que geralmente as pessoas pensam, é eterno. Vai para sempre isso aqui. Uma ferragem exposta não suporta, né? 50 anos. Uma das vantagens que eu vejo assim, da inspeção de recebimento ali, né? É que também ela é um marco para contagem de tempo também para as garantias do... Na norma de garantia, vai ter uma norma de garantia em breve, que o que vai começar a contar vai ser a conclusão de obra, que vai começar a contar como para as garantias, né? Mas tem coisas que é complicado. Por exemplo, a gente geralmente passa na frente de prédios e aí já está pintado, antes de sair a conclusão. E só vai começar a contar os 5 anos da conclusão. Então tem coisas assim que precisa estar atento, sabe? E às vezes precisa fazer uma vistoria antes dos 5 anos, para tu ver se de fato a tua fachada está estanque. Uma coisa da pintura, né? Que eu percebi assim, alguns prédios que tem o manual do proprietário, né? Alguns têm. Eu já vi alguns já. Poucos. Alguns poucos têm, eu já vi alguns. Eles falam lá, manutenção da pintura. Cada 2 anos. Eles focam lá. Telhado, né? Vistoria, verificar, fazer limpeza, passar a permeabilização a cada 2 anos. Mas o condomínio, geralmente, dificilmente eles fazem isso. Eles esperam passar um bom tempo, 5, 6 anos, começar a ficar feio, né? Algum morador reclamar de... Aí vai atrás. Aí a construtora fala que você fez a manutenção que estava no manual? Não. No caso que aconteceu com a gente, né? Aí vieram me cobrar, mas por que não foi feito? Eu falei, esse prédio tem 7 anos, eu estou no prédio há 2 anos. Então, quando eu entrei no prédio, eu comecei a fazer. Então, antes disso, não tem como eu ser responsável. Não tem como voltar. Não tem como voltar no tempo, né? Então, infelizmente, a consultora, ela está no direito dela, porque ela fez um manual dizendo que tinha que ser feito para garantir que a pintura ia ficar, né? Ia ficar de acordo, e não foi feito. Mas é muito caro. A fachada é um dos itens mais caros para o condomínio fazer. Por isso que já tem que, ali na assembleia, na hora que levanta questões de valores de taxa de condomínio, é muito importante que já tenha ali uma noção do plano de manutenção, que já tenha uma ideia de tudo que o condomínio vai exigir, porque eu vejo que ficam brigando, né? Não, porque o condomínio aqui é R$200, o condomínio aqui é R$300, e fica naquela... Isso. Mas isso é suficiente para manter o condomínio que tu tá morando? Porque muitas vezes não é. Só vai pagar o básico, o zelador, vai... E tu tá perdendo o teu imóvel, o teu patrimônio. E eu vejo muito assim, eu vi muito aí também. Não sei se tu também deve ter ouvido também. O condomínio, ele faz um checklist, né? O que vai ser feito, deve ser feito, vai ser daqui 2, 3, 4 anos. Às vezes faz o fundo de reserva, chamado de capital. Chamar de capital nunca cabe em alguns condomínios, não né? Cabe. Acaba um, já vem outro. Isso, mas o que acontece? O teu condomínio nunca é só aquele valor. Quando chega, E o ideal, eu sempre falo, quando você vai pintar um prédio, você findou uma chamada de capital, pintou lá os 3 anos, já começa outra. Porque vai ter pintado novo daqui 5 anos. Não espera muito, não fica muito caro, né? Já começa outra. Mas o interessante seria já estar, talvez, esse valor incutido na taxa de condomínio, né? Mas para fazer previsão orçamentária com Assembleia é complicado. É justo. O negócio é difícil. É complicado. O pessoal porque ele falou, mas eu pago R$300 de condomínio. Às vezes a pessoa pensa diferente. O meu lá é R$600 de condomínio. Eu falei, por que? Não é R$600. É assim aqui no meu boleto, R$600. Eu falei, não, mas o teu tem água, tem gás, né? Tem chamado de capital. O teu condomínio é R$200. Tem taxa de uso da churrasqueira. Então ela acha que ela acha que todo boleto é o condomínio. Não, o condomínio está lá em cima, é pequenininho, né?
Mas o que eu queria dizer para você assim, ó. A gente faz, né, a chamada capital e o condômino, ele vê lá a prestação de contas, ele vê lá e vê assim, pô, mas o nosso prédio tem tanto dinheiro na conta e não tem uma flor aqui na... Aí a gente fala, assim, né, ó, você não pode usar esse dinheiro. O pessoal está reclamando que tinha que fazer uma revitalização no jardim, trocar a iluminação, e tem dinheiro na conta. Eu falei, não tem dinheiro na conta. Porque tem o dinheiro da chamada capital, fundo de reserva e o dinheiro das despesas ordinárias. Então, no total, às vezes até tem lá 30, 40, 50, tem até 100 mil reais, né? Mas aquele dinheiro já está provisionado. Né? Você não pode... Então, e o condomínio, às vezes, não tem essa visão. Ele vê lá o saldo e fala assim, mas eu pago tão caro, o condomínio tem dinheiro e não tem nada no condomínio. Né? Mas tem que ver que ele tem que entender que é feita uma gestão do condomínio, né? O condomínio está se preparando para quando chegar uma obra grande, que a obra de fachada é cara, é caro. É caro e é demorado, né? Exige bastante paciência então dos proprietários. Eu acho que nós devíamos ser assim na nossa vida particular também, né? Particularmente. Devíamos também ter esse cuidado, né? De provisionar, de ter reserva, né? Fazer poupança, né? E aquele dinheiro lá não mexo, aquele dinheiro que lá, o dinheiro está lá, mas não posso mexer, que ele tem um fim já específico, né? Então, essa cultura, mas condomínio, ela é obrigatória. Né? Porque você está trabalhando com o dinheiro das pessoas, né? Não é o dinheiro do síndico, né? É o dinheiro do condomínio. Então, a gente percebe isso aí, que as pessoas não têm essa visão. Que o condomínio não é uma empresa que você pede tudo, eu quero trocar. Não. Sim. Se você quiser fazer, você vai ter que pôr na Assembleia, aprovar, e você vai ter que pagar também aquilo que você quer colocar. Então, assim, porque esse trabalho que você está fazendo é importante de ter canal no YouTube, ir nas palestras do CREA, falar com o síndico, né? Explicar para o síndico que vão nas palestras, fazer o teu Instagram para levar essa cultura, mudar essa cultura. Porque até hoje, as coisas eram feitas meio assim, né? E o que eu vejo às vezes, né, me chamam, geralmente eu sou chamada quando o negócio já tá feio. Teve um problema sério, rompeu uma tubulação e a água por todo lado. E as pessoas esperam chegar nesse nível, para daí ter que usar a reserva do condomínio, e daí depois o síndico fala para mim, a gente não tem caixa. Uma solução milagrosa também. Porque tudo que a gente tinha, eu tive que sanar esse problema, mas se tu tivesse feito a manutenção, tu já teria visto que aquela tubulação não estava legal, tu já tinha trocado ela antes, tu tinha evitado esse arrombo no caixa. Então, é muito importante esse acompanhamento periódico dos sistemas da edificação para evitar que tu leve ela até o limite e depois, para tu corrigir, fica muito mais caro. Inclusive, o nosso amigo Lucas esteve aqui no podcast anterior, né? Que foi sobre detetização e limpeza de caixa d'água. Ele até comentou que tem condomínio que vai ser, quando é construído, a pessoa não se preocupa com o construtor, né? Com a caixa d'água. Que vai ter que limpar ela. Como é que limpa? Vai secar a caixa d'água, né? Ele não se preocupa como é que ela vai ser colocada, se vai ter uma cisterna. Tem condomínio que fica mais de um dia sem água, até poder repor toda a água que sai. Mas isso o morador só descobre quando... Tá morando? Tá morando. Se ele primeiro limpou a caixa d'água, limpou a caixa d'água a primeira vez, ele fica o dia inteiro sem água. Por exemplo, por gravidade, daí... Uma coisa que pega muito nos condomínios é a falta de manutenibilidade, que é o que a norma 15575 pede, de desempenho. Como muitos empreendimentos, a gente não tem como acessar o telhado, só se eu voar. Então, como é que tu quer que a pessoa vá no telhado e limpe a calha a cada 6 meses, como pede a norma? Como é que tu quer que a pessoa vá no telhado e verifique selante a cada ano? Não tem como. Então, também precisa estar atento a isso. Numa vistoria de recebimento, a gente vai identificar, precisa ser instalada uma escada aqui, precisa ser aberto, né, uma porta aqui. Então, para realmente ajudar o condomínio a fazer essas manutenções sem grandes sofrimentos. Se é realmente algo que esteja ali na rotina do condomínio. Vai lá, faz, tranquilo. Não que toda vez que vai fazer tem que abrir uma parede, sabe? Isso aí, então, é item da inspeção de recebimento. Também, E isso também é norma, Karine? Tipo, ter acesso à manutenção de telhado, caixa d'água? A obra, o empreendimento, ela tem que ser completamente manutenível. Tu tem que dar a possibilidade da pessoa fazer manutenção do empreendimento. Já tive muitos problemas para acessar a caixa d'água. Esses dias até eu compartilhei no meu Instagram que a escada para eu subir na caixa d'água, ela estava apoiada numa tubulação. E eu fiquei, como é que eu vou subir nisso? E era um espaço muito, muito estreito. Eu sou pequena, mas se fosse, eu não ia conseguir passar. E quando eu cheguei lá, faltava uma telha. Em cima da caixa, estava aberto pro tempo, então estava chovendo ali dentro,
entrando, né, água dentro do empreendimento e não é legal a água tá entrando, né, porque onde a gente tem armadura pode vir ali a entrar em estado de oxidação, enfim, aí dá muitos danos na parte estrutural. Insetos também, né? Insetos. Então, coisas que assim, quem que sobe na caixa d'água quando recebe um empreendimento, né? Ah, eu recebi um apartamento, vai lá subir na caixa d'água para ver como é que tá. Não, e até depois da vida do condomínio, tem muito síndico que não sobe na casa. Como eu disse, né? Ou por condições do próprio acesso, né? Ou física do síndico, né? Ou altura, né? Tem gente que não tem facilidade com altura. E também para fazer coisas em altura tem norma, né? Tem NR35 que você tem que ter para fazer serviço em altura. Não é qualquer um que pode subir lá Então tem que ter tudo ali certinho. Então por isso que é importante você ter alguém que faça isso, né? Uma empresa que você possa contratar, que faça esse serviço para você. Porque o síndico, ele quer, mas não tem como ele fazer tudo, né? Não tem como fazer tudo. Uma que ele não tem conhecimento técnico para tudo. Talvez tenha alguma exceção, que deve ter, né? Algum síndico que tem conhecimento bastante amplo, né? Mas geralmente ele não tem conhecimento de tudo, né? Ele precisa de apoio. E nesse quesito ele precisa de empresas aqui em Joinville que prestam um bom serviço, né? Então, assim, por isso que a gente quer trazer essas empresas, né? Estou mostrando você aqui hoje, para mostrar que existe esse serviço, que tem alguém que faz isso para o síndico. E até, a gente estava conversando antes de começar, né? Mas, por exemplo, numa inspeção dessa, num check-up geral de uma edificação, ela apresenta em ordem decrescente, né? As necessidades ali do mais grave para o menos grave. Então, muitas vezes em assembleia, mas eu quero trocar o sofá do hall, eu quero... Tá, mas olha só, tem um problema estrutural, a gente precisa resolver isso aqui. Então, isso aqui já vai todo o orçamento. E daí, para explicar isso, às vezes é difícil. Para a pessoa entender que ela não vai ter aquilo que ela quer agora. E às vezes é algo lá no telhado, que ela nem olha, ela nem vê. Então, para ela, meio que o dinheiro dela tá indo... Pro lugar errado. Meio que ela sumiu o dinheiro dela. Então, tem que ser realmente uma conversa bem clara, bem franca. Eu acabo indo em bastante conversa com construtora, com condomínio, para daí apresentar a parte técnica, né? Não, gente, olha só, precisa ser feito, realmente não tá legal. Para quem é leigo no assunto, entender e ver, nossa, que legal, estão fazendo algo que é para minha segurança. Sim, mas na Assembleia tem pessoas lá, tem moradores que vão apoiar sempre mexer em telhado. Quem mora na cobertura. Esses sempre estão... Mas sempre falam, né? Que é duas alegrias. Quando tu compra a cobertura e quando tu vende. Porque assim, a cobertura geralmente é um pepino. Mora na cobertura, ele fala assim, na Assembleia a gente é 3, 4 moradores, né? De uma Assembleia de, às vezes, de 20. Então, assim, então eles sempre são voto vencido, né? Na Assembleia. Por isso que o síndico, ele tem que conduzir a Assembleia, como eu já disse, né? A Assembleia, ela é soberana. Mas ela está abaixo da legislação, né? E tem obra que tem que ser feita. Por exemplo, um telhado que está colapsando. Não tem como aprovar ou não aprovar. É só apresentar e aprovar o orçamento. Mas a obra tem que ser feita. Quantas vezes não pagar? Só isso. A Assembleia não aprovou. Quantas vezes? De que forma? A Assembleia não aprovou fazer a obra. O síndico tem que procurar porque justiça. Daí fica ruim pro síndico, né? Até se acontece alguma coisa... Sim. Não, ou ele tem que explicar bem, porque assim, gente, isso aqui, apesar de não ser obra que todo mundo vai beneficiar, em parte, né? Porque um telhado não vai só prejudicar o morador da cobertura, prejudica toda a estrutura do prédio, toda a estrutura, né? Futuramente todo o prédio vai sentir aquela água filtrando, né? Vai demorar mais para um do que para outro, mas vai sentir. Vai sentir. Aqui nós estamos falando assim da inspeção, voltando às inspeções, a inspeção de recebimento, né? E além da inspeção de recebimento, que seria para atestar a construção e os vícios de construção, teria algum outro tipo de inspeção periódica depois pro condomínio, falando da parte civil? A gente tem a inspeção predial, que aconselha-se para prédios novos fazer de 5 em 5 anos. Então, aí depois, se eu não me engano, ele passa dos 10 ou dos 15 anos, aí diminui para 4 anos e vai diminuindo, sabe? Conforme ele vai envelhecendo, vai ficando mais frequente essa vistoria, até que daí fica de ano em ano. Sim. Então, nessa inspeção predial, a gente verifica tudo, né? O profissional verifica desde o telhado até o térreo e aponta para o condomínio, precisa fazer isso. E daí vai em todas as áreas, todos os sistemas. Então, vai pegar a parte elétrica, vai pegar a parte hidráulica, vai pegar a parte estrutural... Então, vai entrar em tudo. Então, acredito que seria isso, assim, que hoje está tanto como norma, né, como no mercado. Tem alguns municípios que é lei,
e daí lá é feito. E tem alguns municípios que não é, como é o caso aqui de Joinville, que é bem difícil a gente conseguir fazer o condomínio entender que precisa desse serviço. Um lugar aqui perto que tem, que é obrigatório, é em Balneário Camboriú, né? Também com aqueles prédios. Tem que ter. Já tem prédios lá muito velhos, né? Então... Uma dúvida que eu tenho aqui. Telhado. O que diz assim, a norma e a tua experiência? O que deve ser feito no telhado periodicamente? Né? Que tipo de inspeção, que tipo de tratamento deve ser feito no telhado para aquele duro, né? Que ele não... Porque hoje a gente sabe que o material do telhado hoje, as telhas de fibrocimento, não são tão resistentes como as telhas antigamente que usava amianto, né? Agora é proibido de utilizar, né? Mas o que deve ser feito no telhado, de quanto tempo para manter esse telhado por mais tempo? As calhas, né, elas têm que ser limpas, principalmente o empreendimento fica numa região com bastante árvore, assim, bastante vegetação, então é importante estar limpando ela frequentemente. E se tiver em época de chuva, mais frequente ainda. Aí até eu sempre recomendo, acabo falando para consultoras também, de ter aquele ralo abacaxi no... que põe na isso, entrada e daí ali. evita que entra folha. Aquilo ali ajuda bastante, assim. Porque se a calha extravasar, vai passar pra laje e vai infiltrar. Então tem que cuidar bastante para que essa calha esteja funcionando 100%. Outra coisa é os selantes, verificar selantes, principalmente a qualidade do selante que está instalando, né? Em cima do rufo, né? Em cima do rufo, da fixação, também na fixação da telha mesmo, às vezes quando perfura ali tem que fazer, às vezes quando passa aqueles dispositivos de ventilação da parte de esgoto, às vezes não é feito bem certinho a vedação daquela passagem. Ela passa pelo lado e... Quando tu fala selante, é na telha? Não, aquele fiozinho, não, né? o PU. O PU. E daí tem que cuidar que seja sempre algo com silicone, que tem que cuidar para que ele não seja sensível à radiação, porque tem uns selantes que eles não duram, que tu vai botar lá... O PU ele tem uma durabilidade, né? Tem. Eu não sei de 3 cabeça anos, 5 agora. anos. Não, menos. Ele começa a ficar assim, ele se esfarela, né? Se qualquer coisinha Ele ali, já não- ele meio que vai sair do lugar, ele não vai ter mais a vedação que ele deveria ter. Então tem que cuidar para que seja um selante que ele vai resistir às intempéries, né? E em Joinville a gente tem muita mudança, muito brusca, então tem que estar sempre cuidando com isso. Cuidar, sempre que for um fornecedor instalar algo no telhado, depois dar uma olhada, ver se quebrou alguma telha. Às vezes as pessoas... Geralmente esses fornecedores eles têm que saber andar em telhado, né? Mas às vezes a pessoa é muito pesada e mesmo andando ali certo acaba danificando alguma coisa. Então tem que dar uma verificada depois. Acredito que seriam mais esses itens que tem que estar sempre atento. E se acontece alguma fissura em platibanda, em fachada, porque percola água em fissura e dá danos bem significativos. Aí se a gente passar para a fachada, e tem a vedação de esquadrias, que tem que estar atento também, e rejunte se for prédio com cerâmica. Tem que estar olhando também para ver pastilhado. Se o rejunte ele tá certinho. Eu já vi também os banheiros dos apartamentos, o rejunte já tá deteriorado, né? E aquela umidade do banheiro passa para a parede de fora, fica aquelas paredes molhadas, né? Ou pior, passa pro de baixo. Quando pode no chão, passa então por tem lá. que estar. Que daí unidade privativa é muito importante que as pessoas cuidem, né? Que às vezes o condomínio pinta a fachada, mas depois de um mês está de novo a mancha, porque a pessoa não tratou a parte de dentro do apartamento. Isso. Né? Todos esses defeitos sim é pego numa inspeção predial, né? Essa inspeção predial, vocês têm algum tipo de plano que vocês fazem com o condomínio? O condomínio PDB não desembolsar esse valor de uma vez, né? Então assim, faz um contrato, né? Para fazer uma inspeção, né? Periódica. Você tem algum tipo de plano nesse sentido no condomínio? Não, geralmente a cada 5 anos. É pontual, contrato por serviço. É contrato por serviço. Aí o que a gente trabalha, às vezes, é na forma de pagamento, né? Auxilia ali para, enfim, diluir mais esse valor. Mas plano, assim, porque geralmente aqui são obras mais novas, então é algo que acontece a cada 5 anos. Então, geralmente a pessoa só me quer a cada 5 não quer mais olhar para mim. Só quando tá na hora de fazer a inspeção. Ô, Karine, falando em fachada, já que a gente veio aqui para fachada. A fachada, lavação e pintura. A gente tem um desafio como administrador de conseguir receber
do prestador de serviço, que vai fazer a lavação e a pintura dessa edificação, a garantia por escrito, em contrato. E aí, quando a gente questiona a loja de tinta que vende a tinta de qualidade, conforme a especificação lá na obra, também não quer fornecer essa garantia. E aí existe esse impasse. E aí o síndico está no meio. Só que ele não é uma pessoa tão expert nessa área. Nesse sentido, o que você orienta e que trabalho você consegue fazer no meio dessa situação? A gente cobra muito contrato dessas pessoas, o escopo, pelo menos, de orçamento, o que ela está prometendo ali. E Sim. existem... por exemplo, a de tinta, ela é obrigada a atender uma garantia. Sim. Por exemplo, tu não pode, dentro do Brasil, vender tinta se ela não entrar para o Brasil atendendo uma garantia mínima, acho que de 13 anos. E daí, dentro de normas brasileiras, já foi reduzido, porque a gente tem um pouco esse problema. Quem geralmente está lá nas assembleias para fazer as normas, geralmente são os fabricantes. Então, eles vão tentar facilitar pro lado deles. Então, eles, claro que eles, se eu não me engano, 5 ou 3? Eu acho que é 5 agora, a obrigação. Mas, para tu conseguir comercializar esse produto, tu precisa atender mais. Porque vamos imaginar, assim, a gente contrata um profissional qualificado que faz toda a lavação, usa o hipocloreto na proporção correta, faz a eliminação de todos os fungos ali que existe, aplica o fundo preparador e aplica as demãos necessárias para fazer a cobertura correta. E aí, depois de 1 ano e meio, começa a manchar de novo. Aí você questiona essa prestação de serviço e aí pede para o profissional vir olhar o que aconteceu e tal. Aí começa o jogo, né? Aí ele alega que a tinta, já quando ele recebeu, já não era com qualidade, e você vai comentar com a questão de tinta, ele falou não. Então, porque percebe assim, que tem uma... Não é a briga, né? Porque tem a pessoa que vende a tinta, só que fala assim, a tinta tem garantia, só tem que fazer desse jeito. Aí tem o pintor, que às vezes ele faz de outro jeito. Então, assim, e o síndico fica agora... Porque o síndico vai cobrar do pintor para fazer o quê? O síndico, ele não é o técnico, né? Ele não vai ficar lá o dia inteiro olhando para o cara trabalhar, né? O que a gente geralmente faz, o que a gente presta esse serviço é realmente acompanhamento. E a gente vai registrando, foi feito assim, porque daí se futuramente o vendedor fala da tinta, não, mas tu não fez certo, não, mas tá aqui. Segundo o relatório de obra, foi feito assim, assim, conforme tu manda no teu produto. Então, sim. Aí tem vezes que o negócio desenrola mais fácil, a empresa da tinta, ou enfim, né, qualquer outro produto, não, então vamos fazer. E tem vezes que não. Por exemplo, teve um prédio que a gente já está em processo judicial, mas o piso da área comum, e era a área de piscina e tal, extremamente escorregadio. As pessoas caíam, escorregavam. E daí foi feito lá um laudo provando que a cerâmica não estava atendendo ali o coeficiente. E a empresa de cerâmica, não. Teve que ir para processo judicial. Coisa que poderia talvez ter sido resolvida de uma maneira mais tranquila, assim, né? E daí o condomínio sai prejudicado, a construtora sai prejudicada, então... O que eu entendo assim, um condomínio grande, uma fachada grande, que demanda mais valor, né, para poder fazer a manutenção, eu acho assim, que na Assembleia você tem que colocar a parte da fiscalização. O que acontece? O síndico, ele pode até fazer um relatório fotográfico, só que ele vai assinar como síndico, né? Aí eu vou perguntar, mas qual a tua capacidade técnica de fazer esse relatório, né? Tu conhece? Geralmente o síndico, ele é um engenheiro de produção, contador, ele é um contador, né? Ele é um advogado, né? Assim, então, é importante. O que a gente quer aqui com esse nosso podcast aqui? A gente quer mostrar para as pessoas. Por isso que foi o teu convite para você vir participar com a gente aqui. É mostrar para quem está assistindo a gente a importância de você ter a parceria de um engenheiro. Como você tem do mecânico, né? Teu carro. Você não vai no teu carro e mexe no teu carro.
Tem uns doidos que Tem, fazem, mas isso é aquele carro antigo que era feito com alicate e arame, né? Hoje tem um Fusca, né? Sempre fala, tem um Fusca que qualquer hoje em alicate dia, e arame consegue. não, hoje em dia não dá mais. Hoje em dia você abre o motor de um carro, é cheio de módulo, cheio de sensor ali, alguém que conheça. Então a gente tem um mecânico, a gente tem um médico, né? Então assim, o condomínio, ele tem que ter um engenheiro de confiança, né? Porque para poder auxiliar né, nessa situação, né? Assim, então o condomínio, ele tem que ter um engenheiro de confiança. Por isso que essa ideia de trazer vocês aqui para mostrar que tem empresas que fazem esse tipo de serviço, né? Empresas que elas trabalham nesse ramo, que é auxiliar condomínio ou qualquer tipo de obra, né? Qualquer pessoa que esteja contratando ou recebendo uma obra, né? De fazer essa verificação, esse checklist. Então, por isso que eu fico muito contente quando você aceitou o nosso convite, né? Porque eu tenho certeza, esse assunto ele vai ser de bastante utilidade. Eu, por exemplo, a partir de agora, nós já vamos colocar vocês aqui na nossa... Né, no nosso... Prisão sanitária, sim. Tem que ter, até vamos levar. Para conhecer os condomínios, Sim, não, porque é puxando para a importante. questão dos apartamentos, né, áreas privativas, que até foi uma dúvida, a respeito de quando for fazer obra, né? Sim, Que era uma coisa que eu queria conversar. Porque muitos proprietários de unidades preenchem lá a ficha ou fazem um comunicado para o síndico relatando que vai acontecer uma obra. Mas eles muitas vezes não relatam fielmente o que é essa obra. Se é uma troca de piso do banheiro, se é uma troca de abertura ou se é uma mudança de ambiente interno. Que aí é uma complexidade muito maior. Olha o que acontece com o síndico. Tá, eu sei porque eu sou síndico no prédio onde eu moro, né? A pessoa fez uma obra no apartamento. Eu fui lá ver a obra. O cara tirou 4 paredes. Aí eu falei assim, cara, mas você não pode fazer isso. Aí ele chegou assim, aqui ó, o RT do engenheiro veio aqui e disse que pode fazer. Aí você fica assim, aí agora? Né? Mas ele devia ter avisado antes. Não, ele não tinha, né? A RT antes? Não, mas quando eu assumi de síndico, ele já estava fazendo a obra. Né? Tá. Aí tem uma norma para isso, né? Então, mas aí o pessoal começa a fazer aí vem o engenheiro do proprietário e né, fala, tá aqui, ó, eu sou engenheiro, eu pode fazer, eu vi a estrutura aqui, o prédio suporta. Aí a gente fica meio que, né, se você não tem experiência, fica assim, pô, mas o expert aqui, certo, ele é mais antigo, eu fiz todos os cálculos aqui, pode confiar. Aí a gente guarda a RT dele, guarda né, os documentos, né? Mas, assim, ó, eu não estou dizendo que ele fez errado, tá? Que eu não estou duvidando. Mas quem não é do ramo fica assim, pô, você vai tirar uma parede de um apartamento? Né? Você fica naquela dúvida, né? Não foi conseguido para ter essa parede aqui? Né? Tem que ser verificado, porque tem vezes que dá para tirar mesmo, não tem problema. Geralmente são paredes só divisórias, assim, né? Paredes internas, não tem função estrutural. Mas tem que ser verificado exatamente até onde está indo esse pilar, porque muitas vezes, que nem teve um plano de reforma que eu fiz esses dias, que a design de interiores tinha delimitado que ia ser tirado até tal metragem. E daí quando eu fui lá, eu já tinha, só tinha um projeto elétrico, e daí ali tinha uma noção do pilar, e eu já, não dá pra tirar tudo que ela quer. Mas eu vou lá, eu fui com um pacômetro, tudo, verifiquei onde que tava o pilar, que o pacômetro identifica a armadura, né, dentro da parede, e daí eu falei, de fato, não dá pra tu tirar isso aqui. Se tu quebrar a partir daqui, tu tá quebrando o pilar, tá quebrando a parte estrutural do prédio, então isso é muito sério. E é importante que isso seja delimitado antes, porque na hora que a pessoa tá lá quebrando, muitas vezes não tem um acompanhamento técnico, né? Não tá uma pessoa lá, a pessoa que for contratada pra quebrar, ela vai quebrar. A metragem que contrataram ela pra quebrar, ela não quer saber o que ela tá quebrando. Então... Às vezes até mais, né? Se pagar pra quebrar, ela quer quebrar mais. Se for por volume... então tem que cuidar com isso. E tem a norma, né? A 16280, que fala sobre reformas. Então, nessa norma fala exatamente o que o proprietário tem que apresentar para o síndico. Então, tem que apresentar o que exatamente que tu vai fazer, quando que tu vai começar, quando que tu vai terminar, que áreas do empreendimento tu vai utilizar, porque tu vai estar passando ali, sei lá, com um carrinho de mão, vai atrapalhar, né? Isso precisa ser informado. Tu vai utilizar o elevador, tu vai descer pela escada. Tem que ter ali um plano de realmente como que tu vai fazer essa reforma. Não é simplesmente a RT. Sim. Porque, a RT tu vai... Inclusive, a norma fala que se tu mudar alguma coisa, algum sistema do empreendimento, tu tem que avisar o condomínio para que o condomínio coloque lá no relatório deles, né? Enfim, no arquivo, dizendo, mudou tal sistema em tal pavimento. Um quadro de disjuntores, por exemplo.
para atender a reforma lá do Falar em mudança, assim, eu acompanhei uma obra que é um prédio de 7 andares, aí tinha o fosso do banheiro, né, para ventilação dos banheiros. E o último andar lá, ele resolveu fechar o fosso para usar privativo para ele. Aí o que aconteceu? Todos os banheiros para baixo, cara, tudo sem ventilação. E o síndico foi saber só quando o pessoal começou a reclamar que estava com mau cheiro dentro dos apartamentos. Então, imagina a confusão, né? É muito importante que o profissional... existem os profissionais que só emitem RT, e isso vai ter em toda a área. Então tem que cuidar, tem que... Não estou dizendo que só emitir RT não pode, mas pelo menos algum relatório de obra, algum registro do que foi feito. Quer dizer, a gente pede a planta ou o croquis, né? Para ver onde vai ser, o que vai ser feito, né? Registrar de alguma forma com o condomínio o que foi feito em tal apartamento. Mas uma pergunta, senhor, eu tenho condomínios que a gente administra que não tem estrutural do condomínio. Eu já pedi para alguns engenheiros, né, ir lá e achar os pilares, né? Primeiro para você ter noção onde pode e não pode mexer, né? Esse serviço vocês fazem também. Vai lá, eu não tenho esse projeto aqui. Se vocês conseguem fazer para a gente um projeto estrutural, mostrar onde ficam as vigas do condomínio, os pilares. Fazer o estrutural completo é algo muito oneroso, né? Porque, pensa, né? Tu fazer o cálculo reverso ali. Não, senhor, então vai ser mais... Eu queria dizer assim, num apartamento, que são todos iguais, né? Para mostrar onde estão os pilares, né? Só identificar, tu fala, identificar, né? Ver em que parede que está. Para a pessoa não chegar lá porque... eu não tive sorte da pessoa quando contratar um engenheiro, outro foi um arquiteto que foi lá e olhou antes de fazer, né? Tem gente que faz sem botar nada para ninguém, né? Sim. Esse ainda teve cuidado de chamar um engenheiro. Mas tem N cuidados que tem que ter por exemplo, tu não pode empilhar todo o material numa área da laje. Sobrecarrega, né? Tu vai sobrecarregar, tem que ser um negócio... Então, tem vários detalhes assim que quem às vezes vai reformar nem passa pela cabeça dela tudo que ela tem que estar cuidando. E tu divide ali, né, 1 metro quadrado, tu tá dividindo com outras pessoas, então tu precisa ter esse zelo, esse cuidado. Poxa, eu não quero danificar nada pra ninguém, então... Se o condomínio precisar de uma pessoa que vai lá fiscalizar essa obra, vocês fazem isso também? Tanto que assim, a gente trabalha, os engenheiros, né, trabalham nas dois lados, né. Às vezes a gente tem que olhar o plano que o cara entregou pro síndico e dizer, não, isso aqui não dá pra fazer. Que o síndico ele vai olhar o plano, ele vai, né, dizer, pode. Porque ele vê lá a assinatura do engenheiro, né? Tudo coloridinho, tudo bonitinho. O CRA dele lá. Não, engenheiro, vou confiar, né? Vou confiar. Mas acho que esse cuidado, o síndico, ele tem que ter esse cuidado do síndico. Porque é um prédio, né? É uma estrutura, né? Tanto que a norma surgiu devido a diversos problemas e colapsos graves, né? Prédios inteiros que vieram abaixo por pessoas que iam reformando, iam tirando parede, iam tirando pilar, iam tirando viga. E quando viu, tava no chão. A gente não quer aqui dizer que o engenheiro, né, não faz, né, não está fazendo de acordo. Mas é um cuidado que nós temos que ter, cuidado, né? Igual médico, tem gente que vai em 2 médicos. Exato. Para ter uma segunda opinião, né? É normal você ter um zelo com uma coisa que é cara para você, né? E o condomínio, a tua residência, é um prédio, imagina. Se ficar meio que lá vão ter, né? Cada um fazer de um jeito, daqui a pouco o prédio todo, que é um prédio que é bem estruturado, daqui a pouco ele começa a ter problema de rachadura, de infiltração, né? Ou cair. Que nem que teve em Minas, que foi ano passado, que foram fazer um restauro nos pilares do térreo. Acho que eu vi isso. Escarificaram diversos pilares, ficou só na armadura, o prédio vinha abaixo. O pessoal ficou filmando ele cair, né? Pegou certinho ele caindo. Horrível, assim, é algo que, né, quem olhava já via que o negócio não ia dar certo. E tinha um engenheiro ali, sabe? Então, umas coisas que... Precisa ser alguém especializado. Aí dentro da engenharia civil a gente tem N áreas, né? Por exemplo, a minha área não é projeto. Minha área não é fazer projeto elétrico, não é. A minha área é laudo, minha área é vistoria, minha área é patologia da construção. Então eu vou olhar, e até às vezes é ruim, né? Porque em qualquer lugar eu tô vendo problema, mas o meu olhar é para isso. E tem outros profissionais que são especializados em outras áreas. Sim. Então, realmente, além de contratar um engenheiro civil, é contratar um engenheiro civil que tenha experiência na área, né? Que seja capacitado.
Porque é um nicho dentro da engenharia civil. Legal. Agora, voltando ali para um pouquinho ali na questão da obra interna da unidade, né? É um tabu conseguir o síndico entrar na propriedade do morador, dizer que... Pedir explicação Mas o síndico, sobre... ele pode... Ele pode, só que é uma situação que tu precisa ser bastante... Não, ele pode barrar a obra, dizer não. cordial, né? Não, pode. Aqui tu não pode mais se tu não vai me apresentar nada, não digo que tu precisa entrar lá à força, mas tu dizer, não, aqui não entra mais fornecedor. Tá barrado lá embaixo. Enquanto tu não me apresentar nada, não posso. Não, sim, mas é até bom nós conversar para abrir o entendimento das pessoas que, assim, apesar de ser o proprietário, ele não é o dono sozinho, né? Ele compartilha com outros moradores, então tudo que ele fizer vai impactar. Se ele fizer algo errado ali, vai impactar a vida de outras pessoas. Sim. Isso é muito sério. Sim. Então não dá pra fazer, né, à vontade ali o que bem entende. Sim, é mas complicado. o pessoal tem essa visão. Entrou da porta para dentro, é meu, eu faço o que eu quero e... Isso Então, essa visão nós vamos usar. Vamos deixar... É conscientização, é algo que a gente tem que... Primeiro, conscientizar que os síndicos têm que ser especializados, né? Não basta ser o síndico. Se a pessoa... eu vou ser síndico, ela tem que entender. Eu estou assumindo uma responsabilidade bem séria. Bem séria. Então, eu tenho que procurar ajuda ou tentar capacitar. me capacitar. Né? E assim, ainda bem que nós temos empresas, né? Temos a dentização, temos a HM para fazer laudo, temos a Hackbart Engenharia. Hackbart Engenharia, né? Vai fazer segurança, tem empresa de segurança que vai lá e que vai analisar teu prédio com os órgãos de segurança, né? Então, o síndico tem gente para ajudar ele. Sim. Então é só ele procurar. Ele tem que entender que tem gente disposta a ajudar, que ganha com isso, né? Vive disso, que trabalha com isso, né? Especializado nisso. Então, é só ele procurar. Ele entender que ele tem ajuda, é só ele buscar que ele consegue ajuda. E consegue fazer o serviço dele melhor do que muitos mais síndicos. seguro, né? Para ele. Para ele e para todo mundo, né? Porque apesar do condomínio achar que tudo é caro, é despesa, para mim, tudo que é feito em condomínio é investimento. É para você manter o teu apartamento, o teu imóvel, o teu condomínio valorizado, seguro, né? E um lugar agradável para se morar. É algo que eu também sempre bato na tecla, né? É um bem. Tu quer manter o valor daquele bem, né? E é o único bem que você tem, né? E daí tu vai... deixar se deteriorar. Se degradar. Eu até se colocar na conta aí só o que perde de valor, né? Tu deixando de fazer manutenção, às vezes tá pagando um condomínio barato, sei lá. Não, esse dia eu tá desvalorizando. Esse dia eu estava numa assembleia para eleger síndico e ninguém queria ser síndico na assembleia. É muito... Ninguém queria ser. Aí eu falava assim, gente, ou vocês contratam. Não, é muito caro contratar. Então alguém vai ter que se candidatar. Mas se você... Ninguém quer. Falei assim, não, presta atenção, se você andar em Joinville, você vai ver vários prédios assim, que você vê que está bem feito, deteriorado, bem largado. Você vê que prédio que você não moraria naquele prédio, porque ele está abandonado. Pode ter certeza, esse prédio não tem síndico. Pode ter certeza. Todos os prédios que tem síndico, o síndico ele cuida. Onde não tem síndico, já não tem mais iluminação, o portão já está abrindo sozinho, que não tem mais motor, está tudo rachador. Por quê? Porque não tem ninguém cuidando, ninguém fazendo assembleia, ninguém indo atrás. Então, assim, o síndico, ele é uma peça fundamental no condomínio. Então, e que se incomoda pra caramba. Incomoda pra caramba. Mas estamos aqui para ajudar ele, né? Então, tem bastante gente para construir entendimento para todo mundo. Tudo, eu acredito que nessa parte de imóvel, assim, tem que realmente melhorar muito a conscientização do brasileiro ainda a respeito disso, né? O cuidado que ele tem com o carro, que ele só falta botar na cama para dormir com ele, que ele tenha o mesmo cuidado com o imóvel, assim, que ele entenda que não é um bem ilimitado, né? Eterno, sempre, né? Eterno, que é algo que realmente precisa de um cuidado, né? E isso é periódico, às vezes é a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 1 ano, depende do item ali, precisa de uma atenção periódica, né? E dentro da engenharia de manutenção, né? Tudo que é feito preventivamente é bem mais barato. Bem mais barato. Bem mais barato, né? E justamente é a tua área, né? De fazer a inspeção periódica, né? E trazer os defeitos já no início, né? Antes de deixar se agravar muito, né? Já desde na construção, para poder cobrar da consultora, né? Um exemplo, né? A pintura. Se não fizer a pintura adequadamente, vai entrar água nessa estrutura que vai dar problema na armadura, que daí vai corroer, tu vai ter que tratar, sabe? Isso, a corrosão, ela acaba aumentando a espessura do aço, que vai expulsar concreto, tu vai ter ali um dano aparente horrível. Vai ficar muito mais caro. Nossa. Vai ter que fazer e vai ter que pintar depois. Isso. Coisa que se tu mantesse ali a pintura ou, enfim, tratasse uma infiltração, corrigisse um negócio a tempo,
tu ia evitar que mais problemas viessem depois daquilo. Gente, vocês perceberam que nós estamos aqui há bastante tempo? Que Não faço a mínima ideia. Tá passando nosso tempo. Nossa senhora. Acho que Então, assim, ó, a conversa tá boa. Como sempre que a conversa até hoje, todas foram boas, né? A gente quer ficar aqui conversando. Tem muita dúvida aqui, anotada aqui. Tem muito que está aparecendo aqui. Vou ter que fazer vou ter que fazer o 2. Parte 2. Parte 2, tá? Parte 2. Deixa eu só fazer uma rapidinha aqui. Tá, a última, a saideira. Karine, vamos lá. Eu tenho um condomínio que eu administro que é muito antigo. E do lado desse condomínio se instalou uma fábrica que tem uma prensa enorme. E começou a operar. E aí começa a aparecer algumas tringas que não tinha. E a gente até está iniciando um diálogo, só que não está dando em nada. Então vocês fazem esse laudo que consiga comprovar que é por causa dessa prensa. Não sei de dizer se de fato é ela a causadora, claro, né? Eu teria que estudar, eu teria que investigar. Mas sim, a gente faz muito laudo referente a isso, porque às vezes a pessoa só entende que de fato a pessoa vai fazer alguma coisa quando chega ali um laudo, né, assinado por um engenheiro dizendo, eu quero resolver isso aqui, tu não tá entendendo que se a gente não resolver o negócio vai ficar feio. Vai ficar pior, que ele vai degradando, porque né? a gente tem uma mania de empurrar, né? Empurrar as coisas, então, uma hora ele cansa, não vai mais reclamar, vai tratar lá do jeito dele, vai me deixar em paz. Mas é isso que muitas vezes a gente fala pro cliente, não, se é algo que te incomoda, tu tem direito, mas tu tem que apresentar provas técnicas, até muitos advogados nos procuram. Porque pessoas procuram os advogados querendo botar um processo e o advogado fala, não posso entrar sem prova técnica, precisa me levantar uma prova técnica que de fato é isso. Porque o advogado ele não vai saber dizer se é ou se não é, né? Ele só vai entrar lá conforme as tuas palavras. Então é bem importante ter realmente um relatório, um parecer técnico apontando ali causas e efeitos, talvez até um acompanhamento dessas fissuras para ver se elas estão progredindo. No caso de uma indústria, no caso também de um edifício pequenininho lá, que está lá há 20 anos, aí do lado vem um gigantesco. Laudo de vizinhança, né? Também é um trabalho que eu faço. Vamos guardar por parte 2 isso aí. Olha, é um trabalho bem legal. Então, realmente tem que ser falado. Marquem no 2, vamos chamar no laudo. Laudo cautelar de vizinhança é muito importante. Se vai ser obra do teu lado... Na realidade, assim, a engenharia são 5 anos, né? Mais a especialização. Para falar em 1 hora é pouco. Ainda mais nesse assunto que, pode ter certeza, tem muita coisa aqui que não nos perguntou ainda, tá? Porque e também não adianta foi muita coisa de uma vez só que... E ninguém vai assistir esse podcast, vai dizer 3 horas de programa. Eu fico tanto. O povo tá louco. Então tá encerrando, deixa eu pra próxima agora. Pra próxima. Karine, mais uma vez, obrigado, tá? Eu que agradeço. Aceito o convite da gente. Estou muito feliz de você estar aqui, tá? Tomara que o pessoal goste da nossa entrevista. Eu também, espero nosso que gostem. bate-papo. E melhor que isso, né? Tomara que o pessoal se conscientize e comece Isso, que é a nossa intenção, né? Comece a procurar, né, preventivamente as manutenções do condomínio, né? Exatamente. Não só de engenharia, né? Mas todas as manutenções. O meu bis agora. Porque é comprovadamente mais barato, né? Tratar... E depois, mantém a edificação. Tem a lei de Sitter que prova isso, que já foi feito estudos provando que a edificação se mantém muito mais tempo. Então tá ok. Ótimo. Obrigado. Obrigada.